Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa atividade de musicografia Braille, nesse ambiente maravilhoso que é o AvaMus. Só retomando um pouquinho, né? A gente viu sobre Louis Braille, entendemos a célula Braille, como funciona a organização e criação do Braille, vimos um pouquinho o alfabeto, os números, como o Braille, né, o sistema de relevo, é representado, tá? Na aula 2 a gente aprendeu as notas e pausas, que serão muito importantes e é a base, o fundamento da escrita da música, né? A gente vai escrever ainda e ler muitas notas e muitas pausas, tá? Hoje na terceira aula a gente vai trabalhar exclusivamente as oitavas, porque são muito importantes para a musicografia Braille, tá bom? Aqui na apresentação vou mostrar a vocês os sinais, os pontos das oitavas. Então eu tenho pontos para notas abaixo da primeira oitava e pontos para notas até acima da sétima oitava, tá? Isso pode variar um pouquinho para escrita para piano, para alguns instrumentos específicos, tá bom? Então eu tenho para a primeira oitava o ponto 4, para a segunda oitava pontos 4 e 5, para a terceira oitava pontos 4, 5, 6, quarta oitava, ponto 5, quinta oitava, pontos 4 e 6, sexta oitava, ponto 5 e 6, sétima oitava, ponto 6. Para notas abaixo da primeira oitava, eu duplico o sinal de primeira oitava, então fica ponto 4.4. E para notas acima da sétima oitava, eu duplico o sinal de sétima oitava, ficando ponto 6.6, tá bom? Vamos lá. O sinal de oitava encontra-se imediatamente antes da nota a qual afeta, sem que entre elas possa aparecer qualquer outro sinal. Então, uma coisa muito importante e regra básica, número 1 da musicografia Braille: nada separa sinal de oitava da nota. Professor, mas se eu tenho uma alteração? Nada é nada. Nada separa o sinal de oitava da nota, tá bom? Então, sempre que eu precisar inserir o sinal de oitava, que a gente vai ver os casos, eu vou precisar colocar o sinal de oitava e logo já em seguida do lado a nota. Eu não vou poder colocar nada entre esses pontos, tá bom? Existem algumas regras específicas para a utilização do sinal de oitava, regras que vamos ver agora. Então, uma coisa básica diz que a primeira nota de uma peça ou parágrafo deve ser precedida de sinal de oitava. Para as demais notas, devem se aplicar as seguintes regras. Então, na musicografia Braille, especificamente, eu preciso sempre inserir o sinal de oitava antes da primeira nota, porque senão a nota vai ficar vagando no espaço, sem saber em que altura eu vou tocar. Vou mostrar para vocês, no software, no Music Braille, ele tem um informativozinho que diz: não esquecer de inserir o sinal de oitava, porque eu não sei se é a terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, não sei que nota vai ser aquela, tá bom? Que altura vai ser aquela. E uma outra característica da musicografia Braille, a oitava central é a quarta oitava e não a terceira, como a gente escreve em tinta. Então, imagine que a musicografia Braille é meio que a escrita transposta. Eu estou escrevendo em oitava acima, tá? Uma das justificativas que já ouvi está relacionada à quantidade de notas do piano, quantidade de oitavas, principalmente o dó central do piano, e alguns países de origem da musicografia Braille, tá? Surgiu na França e, segundo pesquisa, segundo relatos lá, eles tratam como quarta oitava, tá bom? O dó central, daquela primeira linha suplementar da pauta inferior, tá? Da clave de sol, por exemplo. Mas vamos para as regras de utilização da oitava. Primeiro ponto: nada separa a oitava da nota. Então tem o sinal de oitava e a nota. E aqui, antes da primeira nota da música, eu vou ter que indicar o sinal de oitava, tá? Senão a nota fica vagando no universo sem saber qual a altura que vai ser executada, tá bom? E as demais notas, existem 3 regras que me dizem se eu vou precisar adicionar o sinal de oitava ou não. Regra número 1. Se 2 notas formam um intervalo de segunda ou terça, ascendente ou descendente, não importa, a segunda delas não leva o sinal de oitava, mesmo se pertencer
a uma oitava diferente da nota anterior. Por exemplo, eu vou já estar os exemplos escrevendo, mas se eu tenho um Si da quarta oitava e um Dó da quinta oitava, elas formam um intervalo de segunda ascendente. Mas uma nota está na quarta oitava, outra está na quinta. Não tem problema, eu não preciso indicar o sinal de quinta oitava antes daquele Dó. Fica subtendido, tá? Então é muito importante o professor de música e para o aluno entender logo essas questões de intervalo, mesmo que o básico, saber calcular a distância entre as notas. Se é segunda, se é terça, que intervalo é esse, ascendente, descendente, uma classificação simples e básica, tá? Então eu tenho, para regra número 1, de utilização dos sinais de oitava, se eu tenho notas segunda e terça, o intervalo gerado entre elas, a segunda nota não recebe sinal de oitava, mesmo que em oitavas diferentes. Não tem problema. Isso pode ser ascendente ou descendente. Não tem problema, tá? Segunda regra. Caso formem um intervalo de quarta ou quinta, ascendente ou descendente, a segunda só leva sinal de oitava se pertencer a oitava diferente da primeira nota. Então a gente tem, por exemplo, Sol da terceira oitava e Dó da quarta oitava. Eles formam um intervalo de quarta e estão em oitavas diferentes, tá? Então eu preciso indicar o sinal antes da segunda nota, tá? O antes da primeira vai depender se for a primeira nota da música, né? Ou se eu venho de algum trecho. Mas antes da segunda nota eu vou precisar, porque forma um intervalo de quarta em oitavas diferentes. Agora, se eu tenho, por exemplo, Dó, Sol, um intervalo de quinta ascendente na mesma oitava, eu não preciso colocar sinal de oitava antes da nota Sol, tá? Então eu tenho para intervalos de quarta e quinta, só adiciono o sinal de oitava se eu tiver em oitavas diferentes, tá? Se estiver na mesma oitava, não precisa. Então eu tenho a regra 1, intervalos de segunda e terça, não precisa adicionar. Intervalos de quarta e quinta, só se tiver em oitavas diferentes, tá bom? Vamos para a terceira e última regra. Caso a distância entre as notas forme um intervalo de sexta ou maior, a segunda nota deve levar sempre sinal de oitava. Então vamos lá, outro exemplo. Se eu tenho do Dó 3 a um Dó 4, antes do Dó 4 eu preciso indicar a oitava. Quarta oitava, Dó. E o sinal de oitava vem antes, sempre vem antes da nota. Adiciono o Dó, sinal de oitava do Lá, mesmo que seja a mesma oitava, por exemplo, seja na quarta oitava as duas notas. Quarta oitava Dó, quarta oitava Lá. Isso é muito importante vocês saberem, porque o software, por exemplo, o Music Braille, já responde dessa maneira. Se eu escrever notas e não colocar o sinal de oitava correto, ele já vai mudar automaticamente. E você vai achar, o que está de errado, né? É a regra do sinal de oitava. Isso é muito importante, tá? Recapitulando, o sinal de oitava sempre vem antes da nota, nada é inserido entre o sinal de oitava e o sinal de nota, e eu tenho regras para a utilização do sinal de oitava. E se o intervalo ser formado entre as notas segunda e terça, não adicione o sinal de oitava antes da segunda, quarta e quinta só adicione se ficarem em oitavas diferentes, e intervalos de sexta ou superior sempre adicionam, tá? Lembrando que a nossa oitava central, né, da nossa escrita ali do pentagrama, da clave de Sol, é a quarta oitava. Vamos para a prática. Vou exemplificar isso para vocês no software Music Braille. Estou com o software Music Braille aberto, aqui ainda com o que a gente escreveu na aula passada. Vou apagar. E aqui a gente tem um plano totalmente zerado, tá? Sem nenhuma nota, tá? Vou adicionar aqui a digitação F11. Vou adicionar quarta oitava, nossa oitava central. Quarta oitava. Tá? Veja que lá na visualização já adicionou a clave de Sol. Se eu acionasse outra oitava, acho que ele mudaria a clave. Eu vou colocar um Dó semínima. Dó semínima. Olha, veja que ele já escreveu Dó semínima. Vamos para a primeira regra, né? Intervalos de segunda ou terças. Então eu vou adicionar um Si semínima. Veja que ele adicionou o Si semínima sem eu precisar colocar o sinal de oitava, tá? Vou adicionar o Dó de novo. Vamos dizer segundas e terças, então vou adicionar o Mi semínima.
automaticamente ele já escreveu esse Mi semínima ascendente, né? Se fosse um Mi descendente, não seria mais um intervalo de terça, já seria o outro intervalo, tá? E outra coisa importante, né? É sempre em relação a uma nota a outra. Então tem o intervalo do Dó para o Si, segunda, do Si para o Dó, segunda, do Dó para o Mi, segunda. Então não é a partir da primeira nota, é sempre da última nota, tá? Vamos fazer um intervalo aqui do Mi, vou escrever tudo semínima, tá? Do Mi para o Lá, ele já adicionou automaticamente um Lá acima, porque ele entendeu que esse intervalo é de quarta, Mi, Fá, Sol, Lá. E intervalos de quartas e quintas dentro da mesma oitava, eu não preciso colocar, tá? Vamos ver o intervalo de... Vou adicionar aqui um Ré, tá? Após esse Lá. Ora, intervalos de quarta e quinta, se estiver na mesma oitava, não precisa adicionar sinal de oitava antes da segunda nota. Então, ele subentende-se que esse Ré é um Ré abaixo. Já que eu não coloquei o sinal de oitava, é um intervalo que forma uma quinta. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Mas eu não queria esse Ré, então eu preciso adicionar o sinal de oitava desse Ré acima, que no caso vai ser de quinta oitava. Vou adicionar o sinal de oitava e o Ré. Agora sim ele foi para o Ré, que forma um intervalo de quarta, Lá, Si, Dó, Ré, ascendente. Só que estão em oitavas diferentes. Então eu preciso colocar o sinal de oitava antes do Ré, tá? Veja que nada separa o sinal de oitava da nota, né? E ele não precisa dar espaço também da nota anterior, tá? Ele já vem na sequência. E os pontos aqui, lá da quarta oitava, eu coloquei o ponto 5, e aqui da quinta oitava, o ponto 4 e 6, né? Vamos ver o intervalo maior, né? Agora desse Ré. Por exemplo, superior à sexta, né? De sexta ou maior. Vou colocar aqui, eu quero um Ré grave agora, um oitava abaixo. Então, intervalos de oitavas, sexta ou maior, eu sempre preciso indicar o sinal de oitava. Então, vou colocar aqui quarta, oitava, Ré semínima, tá? Porque gerou um sinal de um intervalo de oitava. Digamos que eu quero ir para o Fá agudo, acima do sinal de oitava, sinal de décima. Então, eu preciso adicionar sempre o sinal de oitava. Fá semínima. Tá bom? Consigo fazer essas variações, sim, mas assim, nada substitui a prática. Então, sempre vai ser muito importante essa prática da escrita, né? E essas três regras, o de intervalo de segunda e terça, quarta e quinta e sexta superior, os que vocês precisam ter mais atenção na hora da prática é o de quarta e quinta, que pode soar muito, Dó, Sol, mas sim, o Sol acima ou o Sol abaixo. Certo? São muito comuns esses intervalos de quarta e de quinta, tá? Quando eu tenho de sextas ou acima, sempre é comum a gente indicar isso, tá? Para quem é professor de música ou para quem é uma pessoa com deficiência visual que tem um amigo ou professor que faça a leitura da partitura, converse com ele e explique essas regras para que ele fale sempre o sinal de oitava antes da necessidade da inserção dele. Eu sempre costumava fazer muito isso. Nas minhas práticas de leitura de uma partitura para uma pessoa cega transcrever, de sempre ter o cuidado de falar o sinal de oitava antes. Porque o sinal de oitava é inserido antes da nota. E quando a gente está ditando, a pessoa cega está escrevendo em braille, é muito rápido, entendeu? E é muito ruim da gente apagar pontos já escritos, o relevo, tá? Às vezes a gente apaga com o dedinho lá com a unha, mas não fica a mesma coisa. A percepção do tato ainda consegue perceber que tinha alguma coisa ali e fica na dúvida. E aí vai gerar uma confusão se era uma nota, se era outra. Então, por exemplo, se eu fosse ditar esse trecho que a gente escreveu aqui, vocês viram que tem o retorno sonoro do software, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu ditaria, por exemplo, quarta oitava, Dó semínima, Si semínima, Dó semínima, Mi semínima, espaço, que é a barra de compasso, mas a gente vai ver isso melhor na frente, mais na frente. Lá semínima, quinta oitava, Ré semínima, quarta oitava, Ré semínima, quinta oitava, Fá semínima, tá? Tá fácil aqui porque eu tô lendo o que eu já escrevi, mas eu podia estar lendo numa partitura tradicional, visual, e uma pessoa com deficiência visual transcrevendo. Outra coisa, pode ser muito subjetivo esse estudo sobre oitavas, né? Sobre o que é uma oitava. O que aqui a gente está estudando mais é a relação de distância. Então a gente pode escrever
de um estudo sobre as oitavas, por exemplo, primeira oitava, dó semínima, segunda, dó, terceira, dó, quarta, dó, quinta, dó semínima, sexta, dó semínima, sétima, dó semínima. Veja na visualização, algumas não apareceram, isso não é problema, tá? É apenas uma orientação. E aí eu consigo gerar e ouvir esse exercício. Tem vários aplicativos que isso fica mais fácil, outros softwares, né, algumas ferramentas até do próprio Google, para você fazer esse estudo de oitavas, tá? E entender essa relação de altura e essa mudança. Isso é muito importante, tá? De exercitar para o aluno que isso possa parecer muito subjetivo, tá bom? E sempre praticando a escrita e a leitura que a gente vai aprender os pontos e ficar tudo ok. Outra característica interessante que eu não comentei com vocês, todos os pontos dos sinais de oitavas são escritos na parte direita da célula Braille, utilizando apenas os pontos 4, 5, 6. Então, se quando eu estou escrevendo notas, eu consigo pensar na parte de cima e parte de baixo da célula, uma divisão não linear, né? Eu posso pensar também no lado direito e no lado esquerdo, que é até mais comum, né? Como eu apresentei para vocês no início, a célula Braille, né? A coluna da direita e a coluna da esquerda. Observe que os pontos dos sinais de oitava, eles utilizam apenas os pontos da coluna da direita, apenas os pontos 4, 5 e 6. E a gente tem ponto 4 para a primeira oitava, ponto 4 e 5 para a segunda oitava, 4, 5 e 6 terceira oitava, ponto 5 para a quarta oitava, uma das mais que a gente vai mais utilizar. Vai variar também de instrumento para instrumento, que a gente vai transcrever ou escrever. Pontos 4 e 6 para a quinta oitava, pontos 5 e 6 para a sexta oitava, ponto 6 para a sétima oitava. Por que eu falei que vai variar um pouquinho? Se você escreve em clave de sol, você vai escrever ali muito quarta oitava, quinta. Se você vai escrever para clave de fá, você vai escrever entre terceira, um pouquinho na segunda, um pouquinho na quarta oitava, tá bom? Isso vai variar um pouquinho, certo? Muito importante, prática de escrita, prática de leitura. Entender, pode parecer subjetivo, né? As relações de altura, essa distância, para entender, e principalmente entender classificar a distância entre as notas, aprender a classificar os intervalos, são aspectos da teoria musical que são muito importantes para unir esse conhecimento da musicografia Braille, tá bom? A gente fica por aqui, é muito importante vocês retomarem os estudos das notas e pausas, uni-los a esse conhecimento sobre as oitavas para começar as transcrições e escreverem suas músicas e peças e exercícios, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.